Olá, crianças! Tudo bem com vocês? É muito bom receber vocês aqui de volta. Hoje nós vamos continuar a nossa história sobre Paulo e Silas, mas antes da gente entrar na história, eu quero voltar no texto de memorização junto com vocês. Vamos lá? Eu vou falar a primeira vez, vocês vão repetir depois de mim. Atos, capítulo 16, verso 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Vamos juntos agora? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Muito bem. Hoje, na quinta-feira, a gente vai continuar a história sobre Paulo e Silas. Nas últimas lições, a gente viu que eles tinham sido presos, espancados e mesmo com todas essas dificuldades, eles estavam louvando ao Senhor. Isso foi muito interessante, né? Na lição de hoje, a gente vai ver uma parte da história que a gente não tinha aprendido ainda. Alguma vez na sua vida, você já dormiu, já pegou no sono com uma musiquinha relaxante? Você estava assistindo alguma coisa na TV ou estava só sentado no sofá e colocou uma musiquinha relaxante e começou a pegar no sono? Pois é, o carcereiro que estava na prisão com Paulo e Silas, ouvindo os louvores que eles estavam cantando na prisão, ele adormeceu. Ele caiu num sono profundo, um sono muito profundo. E vocês lembram como foi que ele acordou? Que horas que ele acordou? Quem lembra? Isso, no meio de um terremoto ele acordou e o terremoto abriu as portas da prisão. E agora Paulo e Silas estavam prontos para partir. Quando o carcereiro escutou esse barulho e viu aquela luz do anjo passando, viu a luz tão brilhante, ele abriu os olhos e se assustou quando ele viu as portas da prisão todas abertas. E naquela época, eles não perdoavam o erro. Se as autoridades da cidade descobrissem que o carcereiro deixou algum preso fugir, eles iam torturar o carcereiro. Iam fazer igual eles fizeram com Paulo e Silas. Eles iam espancar, chicotear, botar na prisão e depois ainda ia matar o carcereiro. Então ele pensou, eu não quero que eles façam isso comigo. Já que esses presos vão fugir, então ele pegou a espada dele e ele já estava pronto para tirar a própria vida. O carcereiro ficou com medo das consequências, então ele estava preparado para tirar a própria vida. E quando ele estava quase enfiando a espada no corpo dele, ele ouviu uma voz que dizia assim, pare, não faça isso, todos nós estamos aqui. Você consegue adivinhar quem foi que falou isso? Se você falou que foi Paulo, parabéns, você acertou. Quando Paulo viu que o carcereiro estava prestes a se matar, ele falou, para, não precisa, nós estamos todos aqui, nenhum prisioneiro fugiu da prisão. Então, nessa hora, o carcereiro ficou maravilhado. Todos eles tinham a oportunidade de fugir, mas nenhum deles escolheu fazer isso. Ele foi até a cela onde estava Paulo e Silas, se ajoelhou, se humilhou diante deles e perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Foi quando Paulo disse para ele o texto da nossa memorização. Você já sabe esse texto, fala junto comigo. Ele disse assim, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Quando o carcereiro se ajoelhou e perguntou o que ele devia fazer para ser salvo, Paulo disse, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Então o carcereiro acreditou. Ele levou Paulo e Silas para sua casa, ele fechou a cela dos outros prisioneiros, levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou das feridas deles, deu uma boa noite de descanso para eles e depois levou eles de volta para a prisão. Foi quando as autoridades chegaram na prisão e falaram para o carcereiro, você pode liberar esses dois, mas faz isso de madrugada, sem ninguém perceber. Eles estão causando muito problema aqui. Esse terremoto, que foi por conta do Deus deles, atrapalhou muito a nossa cidade, então a gente precisa mandar eles embora. Só que o carcereiro ia fazer isso e antes Paulo disse, dessa maneira não. Se vocês que fizeram a gente ser preso em plena luz do dia, vocês também precisam nos soltar. Então, o carcereiro, depois dessa situação, depois que ele se humilhou diante de Paulo e pediu perdão pelos pecados para Deus, foi perdoado
e ele foi salvo junto da família dele inteira e também foi batizado. Agora, será que as autoridades deixaram Paulo e Silas se livrarem da prisão? A gente vai descobrir se eles permitiram que Paulo e Silas fossem soltos da prisão só amanhã, tá bom? Eu quero que vocês voltem aqui amanhã para a gente terminar de contar essa história. Eu espero vocês amanhã. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.